Continuando aqui a nossa ideia sobre os golpes de internet, como eu dizia, o termo phishing se refere a um tipo de golpe na internet que forma um site ou um e-mail falso, mas muito parecido com o verdadeiro e que tem como intenção capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Então é muito importante a gente saber diferenciar. Phishing não é malware, mas é uma atividade mal intencionada, é uma atividade maliciosa que forma um e-mail ou um site falso e sempre com a intenção de capturar informações de identificação pessoal. Outro ponto importante em relação ao phishing é que ele tem que ser parecido com o site verdadeiro. Quer dizer, não basta ser um site falso, não basta ser um e-mail falso, mas tem que ser parecido com o verdadeiro para justamente convencer o usuário de que aquele seria de fato o site verdadeiro, quando na verdade é o site falso e só tinha intenção de capturar as informações de identificação pessoal daquele usuário. Aí temos a ideia do phishing. Bem, existe um outro tipo de golpe, um outro tipo de ataque que nós chamamos de farming. Esse é um ataque bem mais sofisticado, bem mais complexo, porque phishing é relativamente simples. Qualquer usuário sem nem mesmo grandes conhecimentos da área da informática poderia criar um site falso, simples, mas parecido com o verdadeiro, que induzisse algumas pessoas a acreditarem e entregarem suas informações de identificação pessoal. Já quando falamos o termo farming, esse termo que começou a aparecer em algumas provas de concurso, porque até então basicamente o termo que se referenciava a sites falsos era phishing, mas aí começou a aparecer algumas referências ao termo farming, também se referindo à ideia de falso. Mas como é que funciona isso? Observa, quando tu digita um endereço de uma página da web no teu computador ou quando tu acessa um determinado link, esse link ou esse endereço que tu acabou digitando no teu computador, ele vai até um servidor chamado servidor DNS, que tem a função de converter essa URL, esse endereço daquela página que tu digitou, num endereço de IP. E é esse servidor DNS, então, que converte o endereço que o usuário digita para acessar aquela página da web no IP, que é o endereço que identifica em que computador, em que servidor essa página da web está armazenada. Agora, se esse servidor DNS, que converte o endereço que o usuário digita no endereço de IP para localizar onde se encontra aquela página da web, sofreu um ataque de farming, observa, se o servidor DNS sofreu um ataque chamado farming, esse ataque faz com que o servidor DNS, em vez de converter o endereço que o usuário digitou para o IP do servidor verdadeiro, onde se encontra o site verdadeiro, o que o DNS, quando sofre um ataque de farming, faz? Ele recebe o endereço que o usuário digitou e, em vez de converter para o IP do servidor verdadeiro, converte para o IP do servidor falso, onde está armazenado o site falso. E aí o usuário vai olhar lá na barra de endereços e está o nome do site verdadeiro. Imagina, www.bancodobrasil.com.br, foi isso que eu digitei. E quando eu olho na barra de endereços está isso digitado. Quer dizer, dá a impressão que o site é verdadeiro, porque nem na barra de endereços fica um endereço estranho, fica o endereço verdadeiro. Ah, mas daí o que o usuário faz? Nesse caso, como não é culpa do usuário, quem tem que tomar uma atitude e fazer alguma coisa é o detentor daquele site, que tem que verificar que o seu servidor sofreu um ataque de farming e passar a resolver esse problema para que ele passe a apontar para o site verdadeiro. Então o ataque de farming, eu digo, é mais sofisticado, é mais grave e muito mais difícil de acontecer. Porque não é tão simples atacar um sistema, um servidor DNS, para ele então responder não mais o site verdadeiro e passar a responder o site falso. Isso é muito complexo. Já o phishing é simples, qualquer um lá cria um site falso, publica na internet, muitos acreditam e entregam as suas informações de identificação pessoal. Então é importante que a gente faça a identificação aqui da diferença. Mas os dois se relacionam com falso. Quer dizer, tanto o phishing quanto o farming se referem, em provas de concurso, a elementos que vão, no final das contas, permitir ao usuário acessar um site falso. Porque o phishing é um site falso, um e-mail falso. E o farming aponta para um site que, em última instância, o usuário vai chegar num site falso. Só que aqui no farming é pior porque ele vai achar que é o verdadeiro, porque até mesmo o endereço na barra de endereços vai indicar o endereço do site verdadeiro. Então é interessante a gente fazer essa diferenciação, embora o mais comum em provas de concurso até hoje foi phishing, é bem importante observar que algumas provas começaram a colocar o termo farming com aquela famosa ideia de que no momento que algo fica tão conhecido dos concurseiros que começam a estudar para provas de concurso, lá vai a pessoa que vai promover aquela questão
questão de prova, pensa, não, mas isso aqui muita gente já sabe, o pessoal já está acertando demais. E aí vai lá e coloca uma outra palavrinha, o que já complica para as provas. Então fica ligado para as próximas provas no termo farming, embora vou repetir, phishing ainda é o que mais cai em relação a sites falsos se a gente comparar as provas que estão acontecendo atualmente dentro de várias bancas do Brasil, né? Outro tipo de ataque, que nós chamamos de golpe, são os hoax. Hoax nada mais é do que boato, por tradução mesmo. Agora, quando é que a ideia de um golpe é um hoax? Quando é simplesmente algo mentiroso, que alguém publicou na internet, ou tu recebeu por e-mail, por exemplo, e era uma informação falsa, mas que um foi passando para o outro, que foi passando para o outro, para o outro, para o outro, e de repente pareceu que aquela informação era verdadeira, de tanta distribuição e compartilhamento daquela informação. Aí nós vamos passar a chamar isso de hoax, ou boato. Então o boato não tem como intenção capturar informações de identificação pessoal, não tem como intenção invadir o computador do usuário, nada disso. Não tem como intenção derrubar um servidor, é algo bem simples, simplesmente alguém inventou uma mentira, publicou na internet, um foi compartilhando para o outro, isso viralizou, e aí muita gente passou a acreditar que aquilo era verdadeiro, que aquela informação era verdadeira. A partir daí nós passamos a chamar esse golpe. E por que ele está dentro de golpe? Professor, se não está pegando dados, se não está querendo derrubar servidor, por que é golpe? Porque é um golpe, às vezes, contra até a idoneidade da pessoa. Imagina quantas pessoas públicas sofrem ataques e golpes do tipo hoax, boatos que se espalham muito, e aí até aquela pessoa conseguir inverter a situação, muitos já acreditaram, e aí já passou a ser uma verdade consolidada, ou quase uma verdade consolidada. Bem, se a prova citar o termo boato, tu lembra da palavrinha hoax, para responder lá na prova, como sendo, sim, tecnicamente, para efeito das provas de concurso de informática, um tipo de golpe. Bem, como eu falei de cada um deles, agora vamos fazer a revisão teórica, lendo individualmente a teoria de cada um para consolidar essa resposta. Vamos ao phishing, então, como eu indiquei. Site ou e-mail falso, como eu disse, parecido com o verdadeiro, mas com a intenção de capturar informações de identificação pessoal. Essa é a ideia que nós temos, então, de phishing, repetindo um site ou e-mail falso, mas tem que se lembrar, tem que ser bem parecido com o verdadeiro. Ah, o cara fez lá um site falso, que era do Banco do Brasil, como eu citei antes, mas ele errou, botou a logomarca do Itaú e disse que era do Banco do Brasil. Aí não tem condição, aí ninguém vai acreditar. Então ele tem que ser falso, é claro, mas tem que ser parecido com o verdadeiro, com a intenção de capturar essas informações de identificação pessoal. O farming, como eu já dizia, é bem mais sofisticado, é um ataque que exige conhecimento técnico do atacante e normalmente é feito por hackers ou crackers com alto grau de conhecimento que conseguem atacar um servidor DNS invertendo ou reposicionando para o site falso. Então, redireção da navegação do usuário para sites falsos, por meio de alterações no serviço de DNS, que é o sistema de nome de domínios ou o servidor de nome de domínios, o famoso servidor DNS, que converte, muitas vezes cai em prova o termo DNS, como aquele servidor responsável por converter as URLs, que são os endereços dos sites que visitamos, em IP, que identifica o endereço do servidor onde se encontra aquela página. Então, o ataque de farming é um ataque muito específico nos servidores DNS, como aqui diz, para redirecionar a navegação desse usuário para o site falso. E como eu dizia aqui também, algo um pouquinho mais abrangente, quando o usuário tenta acessar o site legítimo, quer dizer, o usuário achou que estava digitando o endereço do site verdadeiro, o seu navegador web é redirecionado para uma página falsa. É o grande problema do farming, né? O usuário não percebe que está acessando a página falsa porque ele fez todos os procedimentos que foram recomendados para assegurar ou para dirimir os problemas de segurança. E às vezes, outra coisa que eu vou dizer, muita gente diz, professor, mas aí teria o cadeadinho se o site é do banco, teria certificado digital, teria o HTTPS, sim. Esses sites falsos hoje em dia usam criptografia para fingir que é um site verdadeiro. Só o fato de ter o cadeadinho e ter o HTTPS só está indicando que o site está criptografado. Agora, é claro, seria interessante clicar no cadeadinho para verificar o certificado digital, porque com essa atitude aí sim eu poderia perceber nas informações do certificado que foi usado para aquela criptografia do site falso que a autoridade certificadora não era confiável ou que o certificado não foi fornecido para aquele site que eu acho que estou acessando. Está estranho porque o certificado digital está com uma informação de fornecido para uma outra empresa ou para uma outra instituição, até para uma outra pessoa. E aí nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Então, uma das boas atitudes que o usuário poderia tomar
mesmo ele tendo digitado o endereço do site verdadeiro, para perceber se isso seria um ataque de farm, é que se esse site, por exemplo, é um site de um banco, tu já sabe que tem que usar HTTPS, não vai botar tuas informações que tu não colocaria no site do teu banco se o banco não usar HTTPS, que indica criptografia e aumenta a segurança. E para usar HTTPS, o site falso vai ter que usar um certificado digital, do qual tu vai poder clicar no cadeadinho para verificar as informações desse certificado. Se tu verificou que as informações não estão de acordo com, tipo, ele não foi emitido por uma autoridade certificadora que o teu banco disse que usava. Já começa por aí. Além disso, não foi emitido para o banco, foi emitido para um outro nome que está indicado ali. E às vezes até o prazo de validade do certificado expirou e também isso é indicado no próprio certificado digital que aparece quando o usuário clica no cadeadinho. Então tem como tomar uma atitude de segurança, a mais importante é essa, clicar e verificar informações de certificados digitais. Né? O boato, o hoax que eu dizia, né, é mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e aponta como autor alguma organização importante ou alguma pessoa importante. Eu botei aqui a organização, mas pode ser também uma pessoa. A ideia é sempre essa ideia de propagar uma informação falsa que se torne um boato rapidamente, e para isso eles sempre botam um conteúdo alarmante. Alguém morreu, alguém está com uma doença, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo. É muito relacionado a elementos meio trágicos mesmo. Até quando tu lê um hoax que se viralizou, a mensagem era tão forte que uma pessoa vai informando para outra sem verificar a fonte daquela informação e se ela era fidedigna ou não. As pessoas são tão impactadas porque geralmente é um conteúdo extremamente alarmante.